pessoal, vamos agora iniciar um novo módulo, tá, da disciplina, inclusive conteúdo para a segunda prova da disciplina, tá, que são referentes, né, as aulas serão referentes aos modelos descritivos. Tá? Até então nós vimos modelos preditivos, tá? Ou seja, o nosso objetivo era fazer uma previsão. Tá? Dado uma determinada entrada, eu quero prever a saída. E a gente utilizava isso daí, por exemplo, né, dentro da regressão, para prever qual que era o valor de uma casa, qual que era o custo de produção, o quanto que eu vou ter de retorno caso eu faça investimentos em X, Y, Z, tá? Ou um pouquinho antes, nas séries temporais, o objetivo nosso era fazer uma predição, qual que é a predição do valor futuro da série, então quanto que vai estar a ação daqui a uma semana, quanto que vai ser o meu consumo de energia daqui a 2 meses, enfim, né, todas essas tarefas a gente tinha uma predição, dava-se uma entrada e predizia-se o valor de saída, tá? E a grande maioria desses métodos, né, fazia essa predição construindo um modelo, e a construção desse modelo era baseada num atributo alvo, né? Então na regressão, lembra que a gente tinha os atributos descritores ou preditores e tinha um atributo alvo. Então eu tentava ajustar o peso que eu ia dar para cada um desses atributos de forma que ele conseguisse predizer o valor de saída, tá? Nas séries temporais, a gente viu aquela parte de como utilizar qualquer algoritmo de aprendizado de máquina, né, em que a gente jadelava a série, vamos assim dizer, né, extraía os valores num período H de tempo e tentava prever a saída. Mais um período H de tempo e tentava prever a saída, e com isso a gente viu que a gente podia rodar qualquer algoritmo de regressão. Mas anteriormente, quando a gente aplicava o KNN também, né, a gente tinha fazia o aprendizado, né, obtinha os valores mais próximos e pegava o valor de saída para fazer a resposta do modelo, né? Então a gente tinha um atributo alvo na grande maioria dos algoritmos, sendo aqueles muito simplesinhos, né? De regra de associação, que não era nem de previsão em séries temporais, que não era nem baseado em modelos, né? Fazer a média, móvel, etc., que não teve esse, vamos dizer assim, esse alvo, esse atributo alvo, tá? Mas os demais tiveram, tá? Então agora a gente vai para uma outra categoria, que são dos modelos descritivos. O objetivo dos modelos descritivos, tá? A princípio eu posso tentar utilizar eles depois para fazer previsão, né? Mas a princípio não a base dele não é para fazer previsão, tá? A base dele é para fazer descrição do conjunto de dados. E na hora que eu estou fazendo a descrição do conjunto de dados, eu não tenho aquele atributo alvo, tá? Eu não tenho um valor que eu quero prever, ou um valor no que eu quero obter uma função de forma que ela responda com aquele valor, tá? Então não existe esse atributo alvo, tá? Não existe essa supervisão que a gente fala. No caso das séries temporais, né, eu tenho a resposta desejada como se eu tivesse um professor, uma supervisão falando, opa, dada essa entrada, você tem que ter essa saída. Aqui eu não vou ter essa supervisão, tá? Então a gente entra numa categoria de algoritmos aqui que são conhecidos por algoritmos não supervisionados, tá? Que basicamente, eu coletei o dado, eu falo, se vira aí, tá? Obviamente que eu posso fazer algum tipo de pré-processamento, mas para cada exemplo do meu conjunto de dados, não precisa ter alguém lá falando, opa, para esse conjuntinho aqui a saída tem que ser tal, né? Vou pegar o caso de classificação, para quem já viu dado um e-mail, falou, opa, esse cara aqui é spam, esse cara aqui não é spam, enfim, não preciso dar essa supervisão, tá? Basicamente eu vou dar um conjunto de dados para ele e ele vai tentar extrair quais são os padrões, tá? Ou ainda descrever quais são os padrões presentes na minha base de dados, tá? E esses padrões, eles podem ser de diferentes formas, tá? O que a gente vai ver na aula de hoje é o padrão de associação. Quais itens dentro do meu conjunto de dados estão associados, tá? Por exemplo, né, vamos supor que você já deve ter se deparado muito, quem compra o produto, você entrou numa página para comprar um livro, tá? Podemos pegar aqui na Amazon. Vamos abrir na Amazon ao vivo. Compre na Amazon, amazon.com. Eu vou pegar um livro aqui de procurar com Artificial Intelligence. Pode ser do Norvig, A Modern Approach. Tá? Tem aqui a Artificial Intelligence, A Modern Approach. Ele está colocando outros livrozinhos aqui também, tá? Mas eu vou abrir esse cara. Tá? E perceba que aqui embaixo,
tem esse frequentemente comprado juntos, e clientes que compraram este item também compraram, tá? E outros livros que foram comprados aqui pelas pessoas aqui na Amazon, tá? Esse tipo de, vamos dizer assim, informação que está sendo disposta aqui, ela é obtida por meio da análise de associações, tá? Porque obteve-se, né, uma associação, foi minerado a base de dados em busca desses padrões, né? De quem comprou um, comprou outro também, tá? Ou quem viu um, também viu outro. No caso aqui da Amazon, é só a compra, né? Em outros sites como a Netshoes tem a visualização também. Quem viu esse também viu o outro, tá? Então perceba que existe uma associação de um implicando em outro. Então quem viu um implica em ver outro também. Quem comprou um também implica em comprar outro também, tá? E perceba que isso é uma descrição do padrão, tá? Então tem um padrão na base de dados. Qual que é o padrão? Opa, quem compra o Artificial Intelligence do Peter Norvig também compra o redes neurais do Heiken, tá? Do Simon Heiken. Isso é um padrão que ele obteve. Ele está descrevendo qual que é o padrão do lado. Então, pensando de maneiras mais gerais no mercado, quem compra pão também compra leite, por exemplo, tá? A gente pode extrair esse tipo de informação. Isso está descrevendo para mim qual que é o comportamento presente na base de dados, tá? Obviamente que eu posso pegar essa informação, se eu quiser mais para frente, e tentar fazer alguma previsão, mas o objetivo dela é o entendimento do padrão de consumo desse cara, tá? E com isso tentar utilizar essa informação de diferentes formas, como a gente vai ver aqui no conteúdo da aula, tá? Então o objetivo da análise de associação é encontrar associações presentes na base de dados, tá? E descrever essas associações para o tomador de decisão, ou tentar de alguma forma inserir isso de maneira automatizada dentro do sistema, como a gente acabou de ver na Amazon, tá? Mas vamos lá então. Nós então entramos na categoria aqui dos modelos descritivos, né, ou de aprendizado não supervisionado, tá? Então a gente busca encontrar regularidades ou associações entre os itens, tá? Que é o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? E um dos modelos vai ser a análise de associação. A gente vai ver o outro também, que vai ser o agrupamento de dados, tá? Qual que é o agrupamento? E obter grupos, tá, de dados dentro do meu conjunto de dados. E por que eu vou utilizar isso daí? Tá? De maneira muito simples e direta para um tomador de decisão, eu encontrar, por exemplo, segmentos de clientes, grupos de clientes com perfis parecidos, e depois fazer um marketing segmentado, por exemplo, tá? Um marketing direcionado, que eles falam, mas a gente pode utilizar isso como base para muitas outras aplicações que a gente vai ver, só para citar o que vem por aí, tá? Então, na aula de hoje a gente vai trabalhar com uma análise de associação, tá? O que é análise de associação? Tá? Ela visa a descoberta de relações entre itens na base de dados, mas não é qualquer associação, tá? Ela vai ter algum padrão para fazer com que essa associação, vamos dizer assim, seja confiável, tá? Porque, por exemplo, o cara uma vez pediu, sei lá, um livro do Heiken e comprou um batom. Não, totalmente aleatório esses dois itens, tá? Um cliente foi lá e fez isso, tá? Será que a partir desse momento, a hora que eu acessar o livro do Artificial Intelligence lá da redes neurais do Heiken lá, eu vou colocar lá embaixo, quem viu, comprou o Heiken também comprou batom? Não, porque isso não é frequente, isso não é um padrão. Um padrão, ele necessita frequência, tá? E a gente vai ver que não necessariamente só frequência ela é útil para descobrir esse padrão de comportamento. Vão ter outras coisinhas além da frequência pura, tá, que a gente vai utilizar para obter essas regras de associação, tá? Bom, mas enfim, dado que eu descobri, né, falou, tem duas coisas associadas na minha base de dados. Quem comprou esse cara também comprou esse cara, ou quem visita esse site, ou quem lê essa notícia também lê a outra notícia, tá? Enfim, tá? Para que eu posso utilizar isso daí? Bom, para analisar o comportamento do consumidor, tá? Então, por exemplo, a gente vai ver mais para frente, né, padrões de consumo, que o cara descobriu que quem compra fralda compra cerveja, e identificar por que isso é um padrão de consumo, já analisamos, e tentar identificar por que isso está acontecendo. Recomendação de itens, como a gente viu no próprio site da Amazon, tá? Definição de layouts. Então, por exemplo, dado que a gente descobriu que o cara compra leite, compra cerveja, não é mais legal eu aproximar esses caras no mercado para tornar o meu mercado mais atrativo
atrativo para o consumidor, fala, pô, não vou naquele mercado não, que o mercado é grande pra caramba, eu vou pegar um negócio de um lado, um negócio do outro, eu vou no mercado X que está pertinho ali, tá? É um dos motivos. Ou outra, às vezes o cara comprou a fralda, já via a cerveja ali do lado, às vezes não estava nem com a intenção de comprar a cerveja, mas já que isso é um padrão de consumo, o cara falou, pô, por que não, né? Levar uma cervejinha, já pega a cervejinha e vai. Então, até para tentar o consumidor, tá? Para desenvolver estratégias de marketing, tá? E aí o marketing pode ser desde a fidelização na página, fala, pô, quem navega, né, nesse item aqui também sempre vai para o outro item. Então eu posso recomendar o outro item para fazer com que ele acesse mais o meu site, com isso veja mais as minhas propagandas, ou simplesmente por análise de padrão de consumidor, falar, se o cara comprou isso, ele também compra isso, então eu vou recomendar ou vou fazer uma propaganda deste outro item para a pessoa, como a gente também acabou de observar no site da Amazon, tá? E aí, dado que eu tenho esse padrão de consumo, né, que eu consegui detectar esse consumo, também é utilizado para encorajar a venda de outros produtos. Então, por exemplo, quem compra pão sempre compra manteiga, tá? Porque o cara normalmente come pão com manteiga, mas vamos supor que eu descobri essa associação no banco de dados, né? O cara sempre compra pão, ele compra manteiga associada. Tô chutando. E aí eu preciso de repente falar, pô, essa manteiga aqui ela tá para vencer, tá? Que eu posso fazer para vender mais manteiga, tá? Não adianta você pura e simplesmente baixar só o preço da manteiga se o cara não tiver o pão para passar na manteiga, certo? A manteiga tá 10 centavos, pô, meu pão tá 10 conto. Para mim não adianta nada, porque eu só como pão com manteiga, tá? Mas talvez eu abaixe, eu sei que o cara sempre que compra pão ele leva manteiga, se eu baixar o preço do pão, será que não vai aumentar a saída da manteiga? Pô, ele vai ter mais pão para passar na manteiga, então faz sentido que a venda de manteiga vai aumentar, tá? Então às vezes nem sempre você dá desconto num produto faz aumentar a venda daquele produto, se aquele produto ele estiver associado, a compra dele sempre está associada ou ligada ao outro produto, tá? Eu tenho que ter o desconto no outro produto também, não adianta só ter o desconto no. Ou às vezes eu nem preciso baixar o preço desse produto, se eu sei que essas compras estão ligadas, a hora que eu baixar o preço do produto pai, vamos dizer, da base, né, eu acabo podendo aumentar a saída do produto filho, do produto relacionado aí, tá? Então é legal para a gente fazer essa análise de venda. Se eu quiser encorajar a venda de um produto, eu posso descobrir quais outros produtos estão associados à venda daquele produto, e com isso baixar a venda desses produtos associados, tá? Então por si só é uma técnica, tá? Eu particularmente gosto muito, até por vontade de aprender mais em relação a essa técnica. Durante meu mestrado eu fiz uma proposta que envolvia o uso dessas técnicas, mas era para outra coisa, era para a parte de mineração de texto, mas é legal que ela pode ser aplicada em diversas áreas. É uma das técnicas de mineração de dados que eu acho mais, vamos dizer assim, tranquilas e simples de aprender, e com mais aplicações diretas em termos de mercado, tá? Que são as análises da associação, tá? Essa área de análise de associação, tá? Ela começou, existe papers, pelo menos dos que eu já estudei lá, publicados, né, lá de 1994, pensando em termos de algoritmos para fazer esse tipo de extração, né? A análise de consumo já existe há décadas, se não me engano, desde a década de 50, 60 mais ou menos, tá? Mas essa parte de algoritmo aí para extrair esse padrão de consumo, tá? Ele data de 1994, um artigo muito famoso, um autor chamado Agrawal, e lá foi chamado de Market Basket Analysis, tá? Então se vocês procurarem por Market Basket Analysis, vocês vão encontrar muita literatura que vai apresentar isso que a gente está vendo hoje de análise de associação. Market Basket Analysis é análise de cesta de mercado, tá? Porque isso foi inicialmente aplicado para descobrir o padrão de consumo nos mercados, tá? Bom, quando a gente tem essa compra no mercado, né, e toda a terminologia, vamos dizer assim, da área é baseado como se a gente estivesse lidando com cestas de mercado, né? O consumidor ele sempre vai comprar um conjunto de itens do mercado, né? Então um subconjunto de itens do mercado, né? Então se eu tenho um mercado lá com 10 mil produtos, eu vou lá e compro 5 daqueles 10 mil produtos, tá? E essa minha compra, esse conjunto de itens que eu comprei, é chamado de transação, tá? Então eu fui lá no mercado agora, comprei uma Schweppes, um café solúvel e um queijo, que é o que eu vou comprar hoje, tá?
totalmente aleatório, mas beleza. Cada um tem a sua finalidade. Fui lá no mercado, comprei um Schweppes, um café solúvel e um queijo. Tá? Então, esse conjunto de itens que eu comprei é chamado de transação. Tá? Então, a terminologia, nossa entrada para o algoritmo de regras de associação vai ser uma transação. Tá? Transação, conjunto de itens que o cliente compra. Essa transação ela pode estar modelada de diferentes formas, como a gente vai ver. Tá? Mas a questão é, a entrada para o nosso algoritmo vai ser uma transação. Tá? E aí esse algoritmo de análise de associação ele vai analisar essas transações, tá? E vai descobrir quais itens estão relacionados ou ocorrem com maior frequência ou têm uma dependência dentro dessas transações. Tá? Inclusive a base que a gente usa a base de mercado, ou essa análise pode ser feita por dia da semana, pode ser feita por mês, pode ser feito por bimestre, por semestre, enfim, mas a ideia é que a gente vai armazenar as transações, né, do cliente e vai tentar extrair as associações entre os itens dessas transações. Ah, mas eu estou navegando na internet, eu quero qual que é o padrão de uma navegação. Não tem problema. Ao invés de ter o café solúvel, vai ter o linkzinho do site que você está navegando, ou o identificador da página que você está navegando. Tá? Só trocar o item por qualquer outra coisa que você queira descobrir a associação. Tá? Bom, coloquei uma observação aqui que normalmente são armazenadas a hora, o item e seus respectivos preços, tá? Numa transação que você faz no mercado, tá? Mas da maneira mais básica de aplicação da análise de associação, apenas os itens da associação, né, os produtos que eu comprei, importam, tá? Grande maioria das aplicações, apenas os itens são importantes. Obviamente, você pode utilizar o tempo para fazer uma segmentação. Fala, eu quero qual que é o padrão de consumo por dia da semana. Aí você pode pegar a data e selecionar ou separar os itens para aplicar a análise de associação por data. Mas isso não é requisito obrigatório. Requisito obrigatório é ter as transações contendo os itens que foram comprados. Tá? Ou no caso do site, os itens que foram acessados, enfim. Tá? Bom, então, análise de cesta de mercados, tá? Já vou utilizando a terminologia do Basket Analysis, né? Permite identificar vendas recorrentes relacionadas à compra de um produto, tá? A compra de grupos de produtos, tá? Então, a gente vai ver que a priori, tá, nesse mecanismo de obtenção de análise de associação, eu consigo obter até quais são os produtos mais comprados. Tá? É um primeiro conhecimento que eu já tenho. Mas aí eu posso ir granularizando esse conhecimento para partir de obter quais são os grupos de produtos que são comprados com frequência. E a partir desse conhecimento de quais os grupos que são comprados com frequência, eu consigo ainda ter um outro tipo de conhecimento, que é a compra de um produto, ela aumenta a compra de outro produto, tá? Por exemplo, numa das bases que a gente vai utilizar, a gente tem lá no mercado, né? E dá até medo, mas enfim, quase todas as transações, quase todas, mas a grande maioria das transações, eu creio que, não lembro o percentual de cabeça, mas é um número muito grande de transações que tem Coca-Cola, certo? Então, toda pessoa que foi naquele mercado, quase toda pessoa que foi naquele mercado comprou Coca-Cola. O que acontece na prática? Né? Pô, Coca-Cola, a hora que a gente for tentar extrair a associação, ela sempre está aparecendo com vários outros produtos. Tá? Então, com shampoo, com batom, com farinha de milho, tá? Enfim. E aí a gente se levou, padrão de consumo é comprar Coca-Cola e farinha de milho, por exemplo. Mas será que apesar desse padrão ser frequente, hora que o cara compra Coca-Cola, eu aumento a chance dele comprar farinha de milho, até para fazer aquela venda casada que a gente tinha feito do pão e manteiga, né? Tipo, eu quero vender mais manteiga. Será que se eu abaixar o preço o que eu preciso abaixar o preço para vender mais manteiga? Vou abaixar o preço do pão. Aí vamos supor que a gente obteve lá e falou, pô, os caras estão sempre comprando Coca-Cola e farinha de milho. Pô, essa farinha de milho aqui tá para vencer, eu preciso vender ela rápido. Será que se eu baixar o preço da Coca-Cola, eu vou aumentar o venda da Coca-Cola e, consequentemente, aumentar o item da venda da farinha de milho? Tá? Então, isso que a gente vai descobrir também por meio das análises de associação, e é possível descobrir isso por meio das análises de associação. Tá? Então,
com isso, tá, a gente, ao aplicar a regra, a análise de associação, tá, a gente pode extrair regras do tipo, em 68% das vezes que alguém compra cereal, também compra leite, ou se um cliente compra cereal, ele também compra leite em 68% das vezes, tá? Isso de maneira mais simples possível, ou ainda a gente pode extrair conhecimento que se ele comprar pão, isso aumenta a chance dele comprar manteiga ou da manteiga ser vendida em X vezes, tá? A gente consegue obter esse tipo de conhecimento também, tá? E aí, como eu falei, a gente pode utilizar isso para planejar iniciativas promocionais, definir o local de produtos nas prateleiras, isso pensando apenas em análise de cestas de mercado, tá? Então tem aqui, em que prateleira o biscoito de aveia deve ser colocado para maximizar suas vendas, ou seja, posso colocar ele próximo de outros produtos que normalmente são relacionados a biscoito de aveia, tá? Normalmente, biscoito de aveia deve ser um produto fitness, né? Eu vou colocar ele no meio do Ruffles, tá? Então são públicos diferentes, tá? Suco de laranja costuma ser adquirido com guaraná natural? Eu posso tentar responder esse tipo de pergunta se eu tiver essa hipótese também, tá? Posso tentar responder a pergunta se a marca do suco de laranja tem alguma influência na relação, seja com guaraná natural, caso tenha. Qual o produto que poderia ser colocado em promoção numa venda casada com ervilhas? Como a gente já falou. E que produtos têm a venda aumentada quando colocados no caminho entre fraldas e cervejas, que a gente vai ver por que de fralda, por que de cerveja logo a seguir. Tá? Então, com a análise de associações aplicada à análise de cesta de mercados, a gente consegue, por exemplo, responder este tipo de pergunta, tá? E aí eu vou explicar o porquê da fralda e da cerveja, porque sempre que vocês forem procurar alguma coisa sobre a análise de associações, esse padrão ou essa análise de associação, quem compra fralda também compra cerveja, pode pipocar na frente de vocês, vão falar, uai, por que isso? Né? Então foi no Walmart foi aplicado a análise de associação, né, para descobrir o padrão de compras, enfim, toda essa motivação que a gente viu de análise de associação, o Walmart quis aplicar, e eles descobriram uma relação lá que ninguém esperava, que era uma relação entre uma marca de fraldas e uma marca de cerveja. Então, quem comprava uma marca de fralda também comprava uma marca de cerveja. Isso, tá, segmentado por dia, falou para homens nas sextas-feiras ao final do dia. Então, na sexta-feira ao final do dia, esse padrão era muito frequente, tá? Quem compra fralda também compra cerveja, tá? E aí o pessoal ficou meio sem entender, né? Mas falou, por que tá pipocando esse padrão? A explicação é que as esposas elas pediam para o marido comprarem fralda pro final de semana, né? Normalmente, tá? Pro final de semana você já costuma às vezes comprar uma cervejinha, tá? Ou às vezes você tá puto, fala, puta merda, tem que ir lá no mercado comprar fralda, etc. Vou ter que trocar a fralda do meu filho todo cagado. E você já podia chegar meio puto, falar, vou levar uma cerveja pelo menos para dar uma aliviada no estresse. Então, tinha esta questão aí, tá? Isso normalmente ocorria nas sextas-feiras ao final do dia. E aí, o que o gerente do mercado fez? Bom, já que existe esse padrão, tá? Eu vou colocar a cerveja perto das fraldas ou as fraldas perto da cerveja, tá? E o que aconteceu ao fazer isso daí? As vendas aumentaram, porque às vezes o cara, chegava putaço lá, eu nem pensava em comprar cerveja, ele pegou a fralda pro lado, viu a cerveja, falou, boa ideia, vou levar cerveja também, e levava a cerveja, tá? Então é uma aplicação, um conhecimento nada trivial, que foi extraído com regras de associação, e uma aplicação direta das regras de associação, que fez aumentar as vendas do Walmart, como se eles precisassem disso, mas enfim, uso da mineração de dados novamente para dar lucro às empresas, tá? Então é uma aplicação bem legal. A gente tem a análise de associação também aplicada na mineração web, tá? Mineração web dentre as suas aplicações, tá? Um delas é tentar entender qual que é o padrão de navegação, tá? Até para eu tentar recomendar uma notícia para o cliente, por exemplo, tá? Então abriu o Globo Esporte, tá? Tem o Estadão, enfim, normalmente tem algumas notícias relacionadas, tá? E quais são essas notícias que eu vou recomendar para o meu cliente no site? São as mais recentes? Pode ser, se for o critério do seu site. São da mesma categoria? Pode ser também, se esse for o seu critério.
Ou ainda, eu posso tentar entender qual que foi o padrão de navegação, falar, pô, publiquei essa notícia, o cara sempre navegava para essa notícia, voltava para o próximo principal, abria outra. Navegava nessa, voltava, abria outra. Se eu identificar um padrão, falo, pô, a hora que o cara abriu essa notícia aqui, se todo mundo tá vendo a outra depois, pô, eu vou recomendar essa outra que todo mundo tá vendo, tá? Então a gente pode armazenar isso daí e tentar fazer uma recomendação mais inteligente. Obviamente que isso não pode ser notícia, tá? Normalmente em FAQ, em tutoriais, em sites para tirar dúvida, enfim, qualquer coisa que você queira recomendar um site, uma página, você pode tentar fazer essa recomendação com base no padrão de navegação dos clientes. Tá? Então aqui a gente pode gerar regras do tipo, então se o indivíduo visita o site, ou pode ser por sites também, né? Não necessariamente dentro do mesmo site, tá? Mas se você quer recomendar um outro site, né? Então se o indivíduo visita o site timeonline.com, então dentro de uma semana, inclusive, por um período de tempo, ele também visitará o site economist.com com probabilidade de 87% das vezes. Eu consigo obter esse padrão de navegação, né? Mas como a gente viu, a gente pode utilizar isso daí como dentro do nosso próprio site, né? Como recomendar páginas ou sequências de páginas específicas dentro do nosso próprio site, tá? Ou colocar propagandas ou mensagens promocionais específicas com relação ao padrão de navegação, tá? Então vamos supor que sempre que o cara costuma sair dessa página, visitar uma página de esportes, por exemplo, a gente pode recomendar essa página de esporte ou pode recomendar um produto esportivo, porque se ele está ligado no esporte, né? Ele é um cara esportista, vamos dizer, pode ser que seja assim, eu posso recomendar um produto de esportes para ele também, tá? Pode ser usado para isso. E aqui tem um outro aspecto que a gente já viu de mineração web, né? Que eu estou armazenando os links que o cara está visitando e consequentemente se é uma página de venda de produtos, eu estou armazenando, na verdade eu estou vendo a sequência de produtos que ele está utilizando. E com isso eu consigo fazer recomendação aqui. Eu peguei um do site Food Fanatics, tá? Que tem tanto acabou comprando, ou seja, quem comprou esse shorts aqui, tá barato, hein? Comprou esse shorts, também comprou estes outros produtos, tá? Inclusive aqui ele dá até o percentual de compra. Quem comprou esse cara comprou 51% das vezes, que é um resultado direto da análise de associação, tá? Quantas vezes esses itens eles foram relacionados ou apareceram na minha base de dados, tá? Ou a questão da visualização, quem viu aqui lá também viu esses produtos, só que aqui ele não tem a frequência da visualização, tá? Então é útil aqui, no caso é uma recomendação de navegação, mas como os sites, né, as páginas são produtos, a gente acaba fazendo uma recomendação de produtos também, tá? Bom, pessoal, vou parar o vídeo nessa nossa parte introdutória e motivacional e agora eu volto com as características e formatos das regras de associação, para até então a gente começar de fato a desenvolver e aplicar esses algoritmos, tá? Então até lá.